puzzle, 28, de palitos de fósforo. Mover apenas 2 palitos de fósforo para resolver a equação. Neste puzzle temos a equação falsa. 13 mais 28 é igual a 43. O objetivo é corrigir a equação, movendo apenas 2 palitos de fósforo. Reparemos que não é dito se a movimentação dos palitos de fósforo é efetuada no interior dos algarismos, ou entre algarismos. Se a operação matemática é a soma, ou tem que ser alterada para subtração, movimentando para isso o palito vertical para um dos algarismos. E se o resultado dessa operação se mantém ou não. Assim sendo, ou temos a destreza de saber qual deverão ser os 2 palitos de fósforo a serem movimentados, ou teremos que elaborar uma estratégia de análise para chegarmos ao objetivo pretendido. Vamos, então, optar pela elaboração de uma estratégia de análise. Vamos então dividir a estratégia de análise em 2 partes. Na primeira parte, vamos considerar que a operação matemática se mantém, o que significa que os 2 palitos de fósforo a serem movimentados poderão ser no interior de um dos algarismos, ou entre 2 algarismos. Enquanto na segunda parte, vamos admitir que existe a alteração da operação matemática, da adição para a subtração, o que significa que o palito de fósforo vertical do sinal mais deverá ser movimentado para um dos algarismos, pelo que faltará apenas a movimentação do segundo palito de fósforo no interior de um dos algarismos, ou de um algarismo para outro. Qual será a solução? Antes de desenvolvermos cada um desses níveis da estratégia, vamos analisar dos algarismos envolvidos na equação. Aqueles que podem ser transformados pela adição, remoção ou movimentação de um palito de fósforo em outro algarismo. Começamos pela primeira parcela, o número 13. No algarismo 1, não é possível termos a movimentação interna de um fósforo, mas podemos transformar 1 em 7, pela adição de um fósforo. O algarismo 3 pode ser transformado em 2 ou 5, pela movimentação interna de um fósforo, ou pode ser transformado em 9, pela adição de um fósforo. Passemos à segunda parcela, o número 28. O algarismo 2 pode ser transformado em 3, pela movimentação interna de um fósforo, mas não podemos transformá-lo em outro algarismo, nem pela adição nem pela remoção de um fósforo. No algarismo 8 não é possível termos a movimentação interna de um fósforo, nem podemos transformá-lo em outro algarismo, porque ele já é constituído por 8 palitos de fósforo. Finalmente analisemos a soma, o número 43. Não é possível transformar o algarismo 4 em outro, quer pela adição, remoção ou movimentação de um palito de fósforo. Como já analisamos na primeira parcela, o algarismo 3 pode ser transformado em 2 ou 5, pela movimentação interna de um fósforo, ou pode ser transformado em 9, pela adição de um fósforo. Vejamos as hipóteses que temos na primeira parte da estratégia. Ou seja, vamos considerar que a operação matemática se mantém, o que significa que os 2 palitos de fósforo a serem movimentados poderão ser no interior de um dos algarismos, ou entre 2 algarismos. Aparecendo a vermelho, as alterações dos algarismos. Temos que considerar as combinações possíveis das variantes nos 2 algarismos da primeira parcela, com a única variante nos 2 algarismos da segunda parcela, num total de 2 hipóteses. Depois as variantes nos 2 algarismos da primeira parcela, com as variantes no algarismo do valor da soma, num total de 4 hipóteses. E finalmente, a única variante nos 2 algarismos da segunda parcela, com as variantes no algarismo do valor da soma, num total de 2 hipóteses. As variantes nos 2 algarismos da primeira parcela, com a única variante nos 2 algarismos da segunda parcela. 12 mais 38 é igual a 43, pelo que 50 é diferente de 43, ou seja, não é solução. E 15 mais 38 é igual a 43, pelo que 53 é diferente de 43, ou seja, não é solução. As variantes nos 2 algarismos da primeira parcela, com as variantes no algarismo do valor da soma. 12 mais 28 é igual a 42, pelo que 40 é diferente de 42, ou seja, não é solução.
12 mais 28 é igual a 45, pelo que 40 é diferente de 45, ou seja, não é solução. 15 mais 28 é igual a 42, pelo que 43 é diferente de 42, ou seja, não é solução. E 15 mais 28 é igual a 45, pelo que 43 é diferente de 45, ou seja, não é solução. E finalmente, a única variante entre os dois algarismos da segunda parcela, com as variantes no algarismo do valor da soma. 13 mais 38 é igual a 42, pelo que 51 é diferente de 42, ou seja, não é solução. E 13 mais 38 é igual a 45, pelo que 51 é diferente de 45, ou seja, não é solução. Vejamos as hipóteses que temos na segunda parte da estratégia. Ou seja, vamos admitir que existe a alteração da operação matemática, da adição para a subtração, o que significa que o palito de fósforo vertical do sinal mais deverá ser movimentado para um dos algarismos, pelo que faltará apenas a movimentação do segundo palito de fósforo no interior de um dos algarismos, ou de um algarismo para outro, aparecendo a vermelho as alterações. A transformação do sinal mais no sinal menos implica que o palito de fósforo movido terá que ser adicionado a um dos algarismos da equação. Quais as hipóteses de inserção temos? Analisando, podemos constatar que apenas os algarismos 1 e 3 podem receber o palito de fósforo proveniente do sinal mais. Assim, o algarismo 1 transforma-se no 7, e o algarismo 3 transforma-se no 9. Reparemos que ambos os algarismos fazem parte do aditivo, mas apenas o algarismo 3 faz parte do valor da soma. O primeiro conjunto de variantes desta parte corresponde à inserção do fósforo no algarismo 1 do aditivo, enquanto o segundo conjunto de variantes desta parte corresponde à inserção do fósforo no algarismo 3, também do aditivo. E por último o terceiro conjunto de variantes desta parte corresponde à inserção do fósforo no algarismo 3, da diferença. As variantes da transformação do algarismo do aditivo, 1 em 7, combinado com as variantes no algarismo 3 do aditivo. 72 menos 28, é igual a 43, pelo que 44 é diferente de 43, ou seja, não é solução. E 75 menos 28, é igual a 43, pelo que 47 é diferente de 43, ou seja, não é solução. A variante da transformação do algarismo do aditivo, 1 em 7, combinado com a única variante do algarismo 2 do subtrativo. 73 menos 38, é igual a 43, pelo que 35 é diferente de 43, ou seja, não é solução. A variante da transformação do algarismo do aditivo, 1 em 7, combinado com as variantes do algarismo 3 da soma. 73 menos 28, é igual a 42, pelo que 45 é diferente de 42, ou seja, não é solução. E 73 menos 28, é igual a 45, pelo que 45 é igual a 45, ou seja, é a solução para que a equação seja verdadeira. O segundo conjunto de variantes desta parte, a variante da transformação do algarismo do aditivo, 3 e 9, combinado com a única variante do algarismo 2 do subtrativo. 19 menos 38, é igual a 43, pelo que menos 19 é diferente de 43, ou seja, não é solução. A variante da transformação do algarismo do aditivo, 3 e 9, combinada com as variantes do algarismo 3 da soma. 19 menos 28, é igual a 42, pelo que menos 9 é diferente de 42, ou seja, não é solução. E 19 menos 28, é igual a 45, pelo que menos 9 é diferente de 45, ou seja, não é solução. As variantes do algarismo 3 do aditivo, combinado com a variante da transformação do algarismo da soma, 3 e 9. 12 menos 28, é igual a 49, pelo que menos 16 é diferente de 49, ou seja, não é solução. E 15 menos 28, é igual a 49, pelo que menos 13 é diferente de 49, ou seja, não é solução. E finalmente,
A variante única do algarismo 2 do subtrativo, combinado com a variante da transformação do algarismo da soma, 13 e 9. 13 menos 38, é igual a 49, pelo que menos 25 é diferente de 49, ou seja, não é solução. Resumindo, para que possamos ter uma equação verdadeira, é necessário fazermos duas transformações. A primeira transformação é do sinal mais para o sinal menos, movendo o palito vertical do sinal mais para a posição horizontal superior sob o algarismo 1 do aditivo, transformando-o no algarismo 7. A segunda transformação é no algarismo 3, de diferença, movendo internamente o palito vertical superior direito para a posição vertical superior esquerda, obtendo-se o algarismo 5. Esta é a única solução do nosso puzzle.